Você está no audiobook ilustrado, onde história, imagem e voz se unem para dar vida ao passado. Começamos nossa jornada pelas areias eternas do Egito Antigo, com a primeira dinastia, o nascimento de um império eterno. Diante dos olhos atentos dos sacerdotes e chefes tribais, um homem ergue-se para se tornar lenda. Narmer, o unificador do Alto e Baixo Egito. Ahá, o bravo, avançou pelas areias com espada e decreto. Com ele, o trono se firmava e o Egito respirava ordem e conquista. Nos corredores escuros de Ábidos, ergueu-se o eco de Jer, senhor dos mortos e patrono dos ritos sagrados. Jet, o que escreveu em pedra, lutou contra a instabilidade e gravou seu nome no lótus do tempo. Das sombras da regência, surgiu Merneit, mãe e monarca. Seu selo ecoa entre tumbas e mitos. Den, senhor das duas terras, ergueu o cetro sobre um Egito próspero, mas dividido pelas ondas do norte. Anedib reinou com ouro e arrogância, desejando eternidade antes da hora. A escuridão caiu sobre o Egito quando Semerkhet subiu ao trono. Os anais o chamariam de maldito. Kaa, o último dos primeiros, restaurou a luz entre as ruínas da discórdia. A primeira dinastia chegou ao fim, mas o Egito permanece. A coroa agora repousa em mãos novas, e com ela, o peso de um mundo ainda em construção. Do silêncio que segue a guerra, emerge um novo nome: Hotep-Sekemui. Sua coroação não foi celebrada. Foi aceita como o cessar das chamas após o fogo. Pela primeira vez, o deus Ra se funde ao trono dos homens. Haneb não é mais apenas filho de Horus, agora é herdeiro do Sol. Ninetcher avança para além do Nilo. Suas legiões cruzam o Sinai, levando o símbolo do Egito às fronteiras do mundo conhecido. Mas a terra seca, o Nilo falha, e o Egito se divide. Pela primeira vez, o nome de Set substitui o de Horus. O trono muda. O caos torna-se rei. Peribsen desafia os céus e reescreve os próprios fundamentos do poder. A guerra civil chega ao fim. Ka-Sekemui triunfa. Seu nome une os dois deuses. É o rei do equilíbrio impossível, a união entre ordem e caos. Ka-Sekemui descansa entre os símbolos de Horus e Set, o faraó que uniu dois mundos, e abriu caminho para o esplendor eterno que viria. A terceira dinastia marca o nascimento do antigo império. É o início da eternidade esculpida em pedra. Aqui, os deuses caminham entre homens, e os faraós tocam o céu com pirâmides. Djoser ergue-se como o primeiro arquiteto do sagrado. Com a ajuda de Imhotep, ele constrói a primeira pirâmide do mundo, uma escada para os deuses. O sucessor silencioso, Sekemkhet, sonhou mais alto que Djoser, mas seu sonho ficou inacabado. Sua pirâmide jaz oculta, seu túmulo vazio. Figura envolta em névoa, Sanakht pode ter sido o primeiro a usar o nome Nebka. Entre as sombras da história, talvez tenha sido o irmão de Djoser ou um usurpador. Pouco se sabe sobre Kaba, mas sua construção em Zawiet el-Aryan revela ambição.
uma pirâmide em degraus inacabada, testemunho de um reinado misterioso. O último da dinastia. Seu nome ecoa entre blocos dispersos. É possível que ele tenha iniciado a pirâmide de Meidum, deixada para outro completar. Com Huni, encerra-se o capítulo da terceira dinastia, mas a base do antigo império está lançada. Os deuses observam e a pedra canta. A quarta dinastia é o auge da arquitetura sagrada. Aqui nascem as maiores pirâmides da história e o mito eterno do poder faraônico. O faraó construtor. 3 pirâmides, 3 visões. Snefru ergue a primeira pirâmide verdadeira e inaugura a grandiosidade de Gizé. O mais enigmático dos reis. Khufu ordena a grande pirâmide de Gizé, um monumento que desafiou o tempo, a lógica e a imaginação. O filho solar. Djedefra é o primeiro faraó a se intitular Filho de Ra. Seu reinado foi breve, mas sua devoção ao sol iluminou uma nova visão divina. O faraó da Esfinge, a segunda maior pirâmide, a primeira grande estátua. Khafre eternizou sua imagem na pedra, vigiando o horizonte. O mais humano dos reis de Gizé. Sua pirâmide é menor, mas sua lenda, maior. Menkaure representa justiça, compaixão e resistência ao esquecimento. As pirâmides não são túmulos, são pontes, da areia para o céu, do homem para o eterno. A quinta dinastia marca a ascensão do culto solar. A adoração a Ra atinge seu ápice, e os faraós constroem templos não apenas para a eternidade, mas para a luz. Userkaf inaugura a nova era. Ele ergue o primeiro templo solar conhecido, um obelisco de luz que une o céu à terra. Sahuri transforma o Egito em potência marítima. Sua pirâmide é a primeira decorada com cenas em relevo detalhado. O império toma forma. O rei dos papiros. Neferirkare reorganiza a administração egípcia e promove o registro escrito. Sua pirâmide inacabada guarda documentos valiosos. Envolto em névoas, Shepseskare surge e desaparece com a mesma rapidez. Seu reinado é um sussurro entre monumentos inacabados. Nilserre ergue um dos mais bem preservados templos solares. Seu governo floresce em paz e arte. Pouco se sabe, mas Menkaure talvez tenha buscado equilíbrio entre tradição e inovação. Seu nome vive em fragmentos. Djedkare rompe com tradições religiosas e fortalece o governo central. Sua pirâmide é uma das maiores da dinastia. O último da linhagem. Unas inscreve os primeiros textos das pirâmides em sua tumba. Com ele, o Egito escreve para o além. A quinta dinastia não construiu as maiores pirâmides, mas esculpiu a alma do antigo império, em pedra, palavra e luz. No fim do antigo império, reis e deuses disputam a eternidade. A sexta dinastia é feita de contrastes, esplendor e decadência, glória e ruína. O primeiro da linhagem. Teti sela alianças com sacerdotes e mantém o equilíbrio frágil do reino, mas a conspiração o espreita nas sombras.
um nome breve como o vento. Userkari surge após Teti, talvez usurpador, talvez sucessor legítimo. Seu reinado desaparece como areia no Nilo. O restaurador do império. Pepe I combate corrupção, expande comércio e ergue templos. Um reinado longo, mas com rachaduras invisíveis. O jovem faraó. Filho de Pepi I, Merenre governa com promessas de continuidade, mas sua vida se apaga cedo. O menino que virou lenda. Pepe II reina por mais de 90 anos, o reinado mais longo da história. Mas quanto mais durou, mais o Egito se fragmentou. No fim, caos e silêncio. Merenre II reina por pouco. Nitocris, envolta em lenda, talvez tenha sido a primeira faraó mulher, ou o último suspiro da dinastia. A sexta dinastia foi o crepúsculo do antigo império, mas como o sol no deserto, mesmo ao cair, ela banhou o Egito em luz dourada. Pouco se sabe, muito se teme. A sétima dinastia não é lembrada por pirâmides, nem por reis gloriosos. É a dinastia do colapso, a era da escuridão que caiu sobre o Egito. Segundo Manetão, 70 reis reinaram durante 70 dias. Uma sucessão caótica de líderes sem poder. Uma metáfora da queda, ou um lamento histórico da desordem. A sétima dinastia é símbolo do que acontece quando o equilíbrio se rompe. Ela representa o vácuo de poder, o declínio das instituições e a perda da ordem Ma'at. Talvez nunca saibamos os nomes dos reis da sétima dinastia, mas sabemos o que eles deixaram: silêncio. E é nesse silêncio que o novo Egito teria que renascer. Pouco após o colapso da sexta dinastia e a névoa da sétima, surge a oitava dinastia, breve, instável e quase apagada da história. Seus faraós reinaram entre ruínas, tentando manter viva a chama da realeza em meio à escuridão. Os faraós da oitava dinastia continuaram a governar de Mênfis. Alguns nomes sobreviveram: Neferkauhor, Neferirkari II, e outros, gravados em listas reais, mas sem monumentos, sem pirâmides, sem glória visível. O que antes era um trono sagrado, agora era um assento instável. Governar tornou-se sobreviver. O Egito se fragmenta. Senhores locais ganham força. A primeira era intermediária começa a se instalar. A oitava dinastia foi a última tentativa de um império em ruínas de manter as aparências da eternidade. Mas mesmo nas sombras, ela manteve aceso o nome do faraó, por mais breve que fosse sua luz. A nona dinastia marca o início da primeira era intermediária. O Egito está fragmentado, e de Heracleópolis surgem reis que tentam restaurar o que foi perdido. O mais infame dos reis, chamado por alguns de cruel, Actói de Heracleópolis, tentou unificar o Egito pela força, mas sua reputação ficou marcada por tirania. Sucessores com o mesmo nome, Quete II, Quete III, governaram em meio ao caos. Fortificaram Heracleópolis, tentaram reorganizar o delta, mas enfrentaram a ascensão dos príncipes de Tebas. A nona dinastia viu o surgimento de dois poderes rivais, o norte de Heracleópolis e o sul de Tebas. Uma guerra silenciosa começava. O Egito havia deixado de ser uno.
A nona dinastia foi marcada por ambição e instabilidade, mas também por uma tentativa desesperada de manter acesa a chama de uma civilização milenar. No coração de Heracleópolis, a 10ª dinastia continua a luta iniciada por seus predecessores. A esperança de reunificar o Egito se torna uma missão, mas também uma maldição. O mais conhecido dos reis desta dinastia, Quete III, buscou ordem onde havia caos, fortificou fronteiras e tentou restaurar o esplendor egípcio. Sua reputação, contudo, oscilava entre tirano e reformador. Outros reis, Nebcauri, Mericari, governaram tentando preservar a identidade egípcia. Sob constante ameaça dos reis de Tebas, usaram diplomacia, filosofia e guerra. Enquanto Heracleópolis mantinha a aparência de poder, Tebas crescia. Uma colisão era inevitável. A poesia de Instruções para Mericari talvez tenha sido o último suspiro de um ideal de paz. A 10ª dinastia foi a última resistência do norte antes do avanço tebanos. Entre as muralhas de Heracleópolis, o antigo Egito tentava não desaparecer, mas já sonhava com renascer. Das margens do Alto Egito, em Tebas, surge a esperança de reunificação. A 11ª dinastia marca o fim da primeira era intermediária e o início do renascimento imperial. Senhores de Tebas, os Intefs consolidam poder local, expandem territórios e se autoproclamam reis do Egito, uma ousadia que prepara o caminho para a reunificação. O unificador, Mentuhotep II, derrota Heracleópolis e reúne o Egito sob uma única coroa. Inaugura o Médio Império. Um novo tempo de glória começa. Dedicado à estabilidade e à exploração, Mentuhotep III amplia rotas comerciais e fortalece o império restaurado. O fim enigmático. Pouco se sabe sobre seu reinado. Seu vizir, Amenemhat, será o próximo a tomar o trono, iniciando uma nova era. A 11ª dinastia é o Egito renascido. Das cinzas da fragmentação, levanta-se o império restaurado. E a história, mais uma vez, é escrita em pedra. O Médio Império atinge seu apogeu com a 12ª dinastia. Governando de Itchtawi, os faraós desta era restauram a ordem, expandem as fronteiras e escrevem os capítulos mais refinados da administração egípcia. Fundador da dinastia, Amenemhat I transfere a capital para Itchtawi, fortalece o poder central e inicia a construção de canais e fortalezas no deserto oriental. Filho de Amenemhat I, Senusret I governa com sabedoria e força, expande fronteiras para a Núbia e ergue monumentos majestosos como o Templo de Amon em Karnak. Pacificador e diplomata, seu reinado vê trocas culturais com o Levante e o florescimento da literatura egípcia. Conhecido pelo cuidado com a irrigação e o povo, promove a agricultura no Faium e valoriza o equilíbrio social. O Conquistador, um dos maiores reis do Médio Império, controla a Núbia com mão de ferro e reforma o sistema provincial. Seu rosto expressa poder e realismo. O Engenheiro expande os canais, constrói o complexo de Hawara e o lendário labirinto egípcio. Sob seu governo, o Egito prospera como nunca. Reinado breve, mas estável. Dá continuidade às políticas do pai, mantendo a estabilidade e o culto solar. A primeira mulher faraó, confirmada na história egípcia.
sucede Amenemhat IV e encerra com dignidade a dinastia. Sua imagem é força e transição. A 12ª dinastia foi o auge do Médio Império, um tempo de ordem, expansão e beleza, um legado escrito em pedra, canais e ideias. A 13ª dinastia inaugura o segundo período intermediário. O poder real enfraquece, reis se sucedem rapidamente, o trono se torna instável e o Egito se fragmenta novamente. O mais proeminente entre dezenas de reis, Sobekotep I, tenta restaurar a ordem, constrói templos, reafirma o culto aos deuses e luta contra a perda de controle regional. O primeiro faraó, com nome de origem não egípcia, sua pirâmide em Saqqara representa uma tentativa de manter a tradição arquitetônica em tempos de instabilidade. Mais de 50 reis reinaram nesta dinastia, a maioria por poucos anos. Suas tumbas, nomes e feitos se perderam ou foram apagados com o tempo, mas juntos foram os últimos defensores de uma ordem em colapso. A 13ª dinastia foi o último suspiro da realeza central antes da chegada dos Hyksos, um tempo de transição onde cada faraó foi uma tentativa de manter viva a chama de um Egito unido. A 14ª dinastia surgiu paralela à 13ª, governando o norte do Egito, especialmente o delta oriental. Enquanto reis do sul lutavam para manter o império, o norte já estava sob o domínio de príncipes regionais. A maioria dos reis da 14ª dinastia teve reinados breves e pouco documentados. Seus nomes aparecem em listas, mas seus feitos se perderam com o tempo e as marés do delta. O delta do Nilo se tornava cada vez mais autônomo. Cada cidade, cada fortaleza, governada por líderes locais que se declaravam reis. A centralização desaparece. A fragilidade dos reinos do norte abriu as portas para o futuro domínio estrangeiro. O caminho para a chegada dos Hyksos começava aqui. A 14ª dinastia foi o eco de um império que não queria morrer. Mas entre os pântanos do delta, as vozes dos reis começaram a se calar, até serem substituídas por línguas estrangeiras. Vindos do Oriente, os Hyksos invadem o Egito e tomam o delta. Pela primeira vez, o Egito é governado por estrangeiros. A 15ª dinastia começa, não com coroações, mas com conquista. O primeiro grande líder Hykso foi Salites. Ele estabelece sua capital em Avaris, no delta oriental, e assume o título de faraó, adotando, mas também transformando, as tradições egípcias. Um dos mais poderosos reis Hyksos, Qian, governou com inteligência, mantendo comércio com o Mediterrâneo, Mesopotâmia e Creta. Suas marcas estão espalhadas por todo o mundo antigo. O último grande rei Hykso, Apep, governou por décadas e enfrentou a resistência do Alto Egito, comandada por Seqenenret-Tao e seus descendentes. O conflito se aproxima. Os Hyksos trouxeram cavalos, carros de guerra, novas armas e táticas. O Egito absorve, adapta, aprende e começa a se preparar para reconquistar seu trono. A 15ª dinastia foi o eclipse da realeza egípcia, mas também o prenúncio de seu renascimento, pois do fogo da dominação surgiria a forja de uma nova libertação. Enquanto os Hyksos dominam o norte, o sul do Egito se recusa a se calar. A 16ª dinastia surge como um grito de resistência em meio ao domínio estrangeiro.
A maioria dos reis da 16ª dinastia governou a partir de Tebas, enfrentando escassez, isolamento e a constante ameaça dos Hicsos, ainda mantinham vivo o ideal da realeza egípcia. Sucessores espirituais dos grandes Intefs. Esses reis, pouco conhecidos, continuam a tradição Teba. Seus nomes resistem nos registros mesmo em tempos difíceis. A 16ª dinastia não ergueu grandes monumentos, mas sua existência foi, por si só, um ato de resistência. Cada rei foi um guardião da esperança. A 16ª dinastia foi a centelha que antecedeu a chama, pois dela brotaria o grito final por libertação e a chegada da 17ª dinastia, com espada e reconquista. A 17ª dinastia nasce em Tebas, e com ela, o Egito desperta. Reis guerreiros tomam o trono, prontos para reconquistar o norte e expulsar os Hicsos. O precursor. Pouco se sabe sobre sua vida, mas foi ele quem preparou o caminho. A base do levante começa em seu reinado. O rei guerreiro, Sequenemré, enfrenta os Hicsos com coragem. Morre em batalha. Seu crânio ferido, descoberto milênios depois, conta a história do martírio pela pátria. O Vingador. Kamose continua a campanha militar contra Avaris. Suas vitórias preparam o terreno para a reunificação completa do Egito. A 17ª dinastia é o clímax da resistência, um ciclo que se fecha com sangue e vitória, e que abre caminho para a maior de todas as dinastias, a 18ª, e o Novo Império. Com a expulsão dos Hicsos, o Egito renasce. A 18ª dinastia inaugura o Novo Império, a Era de Ouro dos Faraós, um tempo de conquistas, arte, heresias e eternidade. O Libertador. Ahmose I expulsa os Hicsos e reunifica o Egito. Seu reinado marca o início de uma nova era de esplendor. A rainha faraó, Hatshepsut, governa com sabedoria e ousadia, ergue templos grandiosos e envia expedições a Punt. Sua imagem, vestida como homem, desafia o tempo. O Napoleão do Egito. Tutmés III expande o império ao máximo. Um gênio militar e estadista, cujo nome ecoa em campos de batalha e monumentos. O Construtor. Governou no apogeu da paz e riqueza. Palácios, colossos, templos, tudo refletia o brilho de sua era. O Herege. Akhenaton rompe com a religião tradicional e adota o culto exclusivo a Aton, fundador de Amarna, um faraó entre o céu e a polêmica. A esposa que virou lenda. Nefertiti foi mais que rainha, uma deusa viva, símbolo de beleza, poder e mistério. O Menino Rei, restaurador da ordem antiga, morre jovem, mas sua tumba intocada o torna o faraó mais famoso do mundo moderno. Os últimos reis da linhagem. Ai governa em nome da continuidade. Horemheb, general e reformador, prepara o trono para a 19ª dinastia. A 18ª dinastia é o coração do novo império, um tempo de reis e rainhas que ousaram ser deuses e que transformaram a história em eternidade. A 19ª dinastia surge como o renascimento da glória egípcia. Um novo poder se ergue em Pi-Ramessés. A guerra contra impérios estrangeiros reacende, e faraós como Sete e Ramsés II gravam seus nomes na eternidade. O patriarca. De general a faraó, Ramsés I
dá início à linhagem mais poderosa do novo império. Seu reinado é breve, mas seu legado é imenso. O conquistador refinado. Sete I restaura os templos, derrota inimigos e grava sua majestade nas paredes do templo de Ábidos, um faraó de guerra e sabedoria. O grande, Ramsés II, reina por 66 anos, construtor, guerreiro, diplomata e deus em vida. De Abu Simbel, a Batalha de Kadesh, sua presença molda o Egito como nenhum outro. O herdeiro guerreiro, Meremptah, defende o Egito contra invasões líbias e registra pela primeira vez o nome Israel em um texto egípcio. A 19ª dinastia é a Era dos Gigantes, onde nomes não foram apenas lembrados, foram esculpidos para sempre. A 20ª dinastia começa com esperança, mas logo mergulha em conspirações, invasões e decadência. É o último fôlego do novo império. O fundador inesperado, Setnakht, assume o trono após caos e vazio de poder. Restaura a ordem, mas por pouco tempo. O último grande faraó, Ramsés III, repele invasões dos povos do mar, restaura monumentos e sonha em reviver os dias de glória, mas é traído e ferido mortalmente em uma conspiração palaciana. Sucessores em declínio. Ramsés IV tenta manter o legado. Os demais enfrentam fome, corrupção e roubos de tumbas. O império se desfaz. O poder passa aos sacerdotes. A 20ª dinastia encerra o novo império, um tempo onde os deuses se calaram e os homens tentaram, em vão, manter viva a chama da eternidade. A 21ª dinastia marca o início do terceiro período intermediário. O poder se divide entre o norte e o sul. De um lado, os faraós de Tanis. Do outro, os sumos sacerdotes de Amon em Tebas. O fundador da dinastia, Smendes, governa do delta, tentando manter a aparência de unidade, mas o poder real está dividido. O faraó prateado, Psusenes I, é sepultado em Tanis com um sarcófago de prata, um tesouro que resistiu aos ladrões do tempo. Sucessores de Tanis, reis que governam com diplomacia e aliança com os sacerdotes de Tebas. A estabilidade é frágil, mas o Egito ainda respira tradição. Enquanto isso, em Tebas, os sumos sacerdotes controlam terras, exércitos e templos. Eles se tornam os verdadeiros governantes do Alto Egito. A 21ª dinastia não construiu pirâmides, mas manteve acesa a identidade egípcia. Mesmo fragmentado, o Egito antigo continuava a escrever sua história. No coração da instabilidade, uma nova força surge: os líbios. Militares estrangeiros agora vestem a coroa do Egito. É o início da 22ª dinastia. O fundador e mais poderoso desta linhagem, Sheshonq I, também conhecido como Sesac na Bíblia, invade a Palestina e fortalece o culto a Amon. Constrói monumentos e tenta restaurar a unidade. Osorkon I governa com firmeza e religiosidade. Já Osorkon II enfrenta divisões internas, mesmo em meio à riqueza de Tanis. O ouro ainda brilha, mas o poder se fragmenta. Os Takelotes veem o Egito dividido por guerras civis e conflitos com os sumos sacerdotes. O trono oscila entre Tebas e o norte. O fim da linha. Sheshonq III mantém o título de faraó, mas perde controle sobre vastas regiões. A dinastia se prolonga, mas se esvazia.
A 22ª dinastia foi o equilíbrio de uma glória antiga. Reis estrangeiros, tentando manter uma chama que se apagava. Mas o Egito ainda resistia, entre ruínas e esperanças. A 23ª dinastia não foi uma linha única de faraós. Foi uma era de reinos paralelos. Governantes locais proclamam-se reis em diferentes cidades, enquanto o Egito se despedaça. Em Leontópolis, Pedubaste I se declara faraó, desafiando o domínio da 22ª dinastia. Começa uma era de fragmentação política e múltiplos reis ao mesmo tempo. Governantes como Iuput I, Osorkon III, Takeló III e Rudamon reinam simultaneamente em regiões diferentes. O Egito se transforma num mosaico de poder, com alianças frágeis e disputas constantes. O mais influente entre os reis da 23ª dinastia, Osorkon III, busca equilíbrio entre o trono e o templo, tentando manter a tradição em tempos caóticos. A 23ª dinastia foi o reflexo de um Egito em estilhaços, onde reis e sacerdotes dividiam o poder e cada cidade sonhava com um trono, mas a alma do Egito ainda resistia. A 24ª dinastia floresceu em Sais, no delta ocidental. Em meio ao caos do terceiro período intermediário, ela tentou restaurar o poder local frente à ameaça núbia do sul. O fundador da dinastia, Tefnact, unifica cidades do delta e desafia os reis núbios. Corajoso, diplomático e estrategista, tenta restaurar o Egito sem recorrer à guerra total. Filho ou sucessor de Tefnact, conhecido por suas reformas legais e por tentar criar uma identidade nacional, mas seu reinado termina tragicamente, capturado e executado pelos núbios. A 24ª dinastia foi breve, mas ambiciosa. Um suspiro de autonomia no norte, um prelúdio para o avanço definitivo dos reis da Núbia, que logo dominariam o trono egípcio. Vindos da Núbia, os reis da 25ª dinastia trazem consigo a fé nos deuses antigos e o sonho de restaurar o Egito. São os faraós negros, senhores de Napata e unificadores do Nilo. O conquistador piedoso, Pie, marcha do sul até o delta, mas em vez de destruir, purifica. Reza nos templos, restaura a ordem e deixa claro: ele não é um invasor, é um restaurador. Mais que guerreiro, um construtor da fé, Shabaka centraliza o poder em Mênfis e preserva textos sagrados, incluindo a famosa Pedra de Shabaka. O grande rei, Taharka, enfrenta os assírios, constrói templos imponentes e leva o Egito e a Núbia a seu apogeu espiritual. Mas o conflito com o Império da Mesopotâmia marcará sua queda. O último, Tantamani tenta recuperar Tebas após a invasão assíria, mas os tempos mudaram, e com ele encerra-se o ciclo núbio de glória. A 25ª dinastia foi a última grande reunificação, um ciclo em que reis negros devolveram ao Egito sua alma antiga, com coragem, fé e honra. A dinastia Saita, um retorno ao passado glorioso, reis do delta que restauram templos, arte e poder. Mas a sombra da Pérsia se aproxima. O restaurador, com apoio de mercenários gregos e alianças hábeis, Psamético I reunifica o Egito e traz estabilidade após séculos de divisão. O faraó navegante, Necau II, tenta escavar um canal entre o Nilo e o Mar Vermelho e envia a lendária expedição que teria contornado a África, confronta a Babilônia e morre tentando. Psamético II busca prestígio no exterior,
mas Apriés é derrotado numa guerra civil e deposto por Amasis, seu general. O diplomata. Amasis governa com habilidade, promove o comércio com os gregos e restaura templos, mas sua morte abre caminho para a tragédia final. O último faraó nativo enfrenta o poderoso Império Persa de Cambises II e é derrotado em Pelúsio. Capturado, o Egito cai. A 26ª dinastia foi o último amanhecer da realeza egípcia. Depois dela, os tronos seriam de estrangeiros, mas por um instante, o Egito reviveu sua antiga alma. A 27ª dinastia é a primeira dominação persa. Os Aquemênidas tomam o Egito como satrapia, impondo uma nova ordem, mas enfrentam resistência e revoltas contínuas. Filho de Ciro, Cambises derrota Psamético III em Pelúsio. Declara-se faraó, mas comete sacrilegidades, segundo fontes egípcias. Sua fama de tirano perdura. Dário tenta governar com sabedoria. Respeita os templos, mantém obras públicas e manda registrar leis egípcias. É um invasor, mas também um administrador astuto. Com ele, a tensão aumenta. Rebeliões se multiplicam e a repressão é severa. Xerxes trata o Egito com desconfiança. O espírito egípcio se enfraquece, mas não morre. Rebeliões lideradas por figuras como Inaros e Amirtaels anunciam o declínio do poder persa. Em 404 a.C., Amirtaels lidera uma vitória e restaura um breve governo nativo. A 27ª dinastia é a memória de um Egito ocupado, uma ferida aberta no orgulho faraônico, mas também a semente da resistência, que floresceria mais uma vez. Após um século de dominação persa, o Egito nativo se levanta. A 28ª dinastia marca a breve faísca de um retorno sob um único nome, Amirtaels. O libertador comanda a revolta contra os persas e torna-se o único faraó da 28ª dinastia. Reinstaura o governo egípcio em Sais, buscando restaurar a glória passada. Mas seu reinado é instável. Conspirações e rivalidades o cercam. A 28ª dinastia durou apenas 6 anos, um lampejo de esperança antes da tormenta. Mas com Amirtaels, o Egito recordou que podia lutar e, por um instante, governar a si mesmo. A 29ª dinastia surge após a breve independência de Amirtaels. Com sede em Mendes, ela tenta manter o Egito livre, mas é marcada por lutas internas e o temor constante do retorno persa. O fundador da dinastia assume o trono após depor Amirtaels. Move a capital para Mendes, promove obras religiosas e envia ajuda a Esparta contra a Pérsia. Um início promissor. Um dos grandes resistentes. Enfrenta ataques persas, fortalece alianças com cidades gregas e restaura templos. Governa por mais de 2 décadas, sustentando a independência egípcia. Filho de Jacor. Assume o trono, mas é rapidamente deposto por Nectanebo I, iniciando a 30ª dinastia. Seu reinado marca o fim da 29ª dinastia. A 29ª dinastia foi breve, mas determinada. Entre alianças, traições e invasões, o Egito ainda lutava por sua liberdade. A chama da resistência continuava acesa. A última dinastia verdadeiramente egípcia, a 30ª dinastia, surge de Mendes, determinada a restaurar o poder dos antigos faraós e enfrentar o avanço persa com sabedoria, guerra e diplomacia. O restaurador. Vitorioso contra os persas, Nectanebo I inicia um período de estabilidade e fervor religioso. Reconstrói templos, fortalece defesas e ganha o apoio do povo. Filho de Nectanebo I, Teos tenta manter o legado do pai.
lança campanhas militares e busca apoio grego, mas perde a confiança da elite e é traído pelo próprio irmão. O último faraó, grande patrono das artes e defensor do Egito, resiste bravamente aos ataques persas. Sua derrota marca o fim do Egito faraônico como o mundo o conhecia. A 30ª dinastia foi a última voz do Nilo a falar em nome dos deuses nativos. Após ela, viriam os estrangeiros, os conquistadores, os impérios. Mas com Nectanebo II, encerra-se a linhagem sagrada. A 31ª dinastia do Egito é a segunda dominação persa. Após a queda de Nectanebo II, o Egito volta a ser satrapia do Império Aquemênida. É o fim definitivo da independência nativa. Em 343 a.C., Artaxerxes III reconquista o Egito com força brutal. Templos são saqueados, sacerdotes executados e o povo subjugado. O Egito é novamente uma província persa. O último rei persa do Egito. Seu domínio é breve, pois o mundo está prestes a mudar. Alexandre, o Grande, marcha sobre o Oriente, e o Egito vê surgir uma nova esperança. Em 332 a.C., Alexandre entra no Egito sem resistência. É coroado como faraó em Mênfis e fundará Alexandria. Embora estrangeiro, será lembrado como libertador. A 31ª dinastia marca o ponto final da realeza egípcia autônoma, mas é também o início da fusão com o mundo helênico, que dará origem aos faraós gregos, os Ptolemeus. Após a morte de Alexandre, o Egito cai nas mãos de um de seus generais, Ptolemeu. Surge assim a dinastia ptolemaica, grega em origem, mas egípcia por vocação. Fundador da dinastia, constrói a Biblioteca de Alexandria e estabelece a nova capital. Embora estrangeiro, assume o título de faraó e mistura cultura helênica com tradição egípcia. Expande a biblioteca, constrói o farol de Alexandria e governa em uma era de paz e prosperidade. Casado com sua irmã Arsinoé, fortalece a realeza como culto. Período de instabilidade, intrigas e guerras. Ainda assim, Alexandria floresce como centro do saber, mesmo enquanto a dinastia se fragmenta. A última faraó, poliglota, estrategista e diplomata, encanta Júlio César e Marco Antônio, mas enfrenta Roma e paga o preço. Com sua morte em 30 a.C., o Egito torna-se província romana. A dinastia ptolemaica uniu dois mundos, grego e egípcio, por quase 300 anos. Mas com Cleópatra, encerrava-se para sempre a era dos faraós. No princípio, havia Narmer, o unificador, o primeiro a erguer a coroa dupla sobre as águas do Nilo, e depois vieram milhares de anos de reis e deuses, de templos e guerras, de sombras e glória. Djoser ergueu os degraus do céu. Quéops desafiou a eternidade. Hatshepsut reinou como mulher e faraó. Akhenaton ousou mudar os deuses. Ramsés, o Grande, e Cleópatra, a última. Um por um, eles passaram, com coroas de ouro e destinos de areia. Agora, o Nilo flui sozinho. As pirâmides ainda tocam o céu, e os nomes sussurram no vento do deserto. Mas aqui, neste último olhar, os faraós caminham juntos, em silêncio, em luz, em lembrança. Esta é a eternidade dos reis do Egito. O Nilo ainda corre, as pirâmides ainda se erguem, mas o Egito mudou. Do ouro dos faraós ao concreto moderno, das preces em hieróglifos às vozes nos minaretes, a terra dos deuses agora ecoa com os passos de milhões que caminham sobre sua história. Alexandria ainda sonha com a sabedoria antiga. O Cairo pulsa com o caos e a vida, e Luxor ainda sussurra os nomes dos reis. O Egito de hoje é muçulmano,
árabe, multicultural. As tumbas são museus, os templos, memórias, e os tronos, ruínas eternas. Mas o espírito, o espírito, esse não morreu. Ele vive na areia que nunca esquece, no rio que nunca para, e no povo que carrega o nome de uma civilização imortal. Este é o Egito moderno, herdeiro de deuses, guardião do tempo,